Flash, bang, alakazam. Flash, bang, alakazam. Em sua definição pelo dicionário Oxford Languages, a palavra apagamento significa ato ou efeito de apagar-se, extinção. É possível, então, explicar o termo apagamento histórico como o esquecimento ou abandono da história. Acontecimentos que já sucederam caem definitivamente no esquecimento. A expressão é geralmente usada no contexto social para explicar a invisibilização de minorias sociais, como mulheres, pessoas racializadas, pessoas com deficiência e etc. E como isso se encaixa na cidade de Pedreira? Dentro do contexto do vídeo, apagamento histórico tem a ver com um desconhecimento proposital de Pedreira sobre a própria história, a demolição ou má preservação de prédios históricos, o abandono de partes importantes de nossa história que vão além do nome Flor da Porcelana. Um local que se encontra numa situação quase completamente oposta é a cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, que preserva sua aparência como cenário de ações históricas, que lhe deram seu nome. É possível perceber que, em Tiradentes, apesar de o exterior das construções seguirem um padrão mais moderno, devido às reformas e renovações, o interior de grande parte deles permanece com a mesma aparência, mostrando aqui entra um pouco de como era viver na época em que aquela construção foi inaugurada. O Núcleo de Humanas do Colégio Anglo, após diversas discussões nas aulas do itinerário de Observatório Geográfico, inicia uma reflexão sobre os efeitos da modernização da cidade de Pedreira e o conhecimento e respeito que temos pela nossa história. Até que ponto vai a modernização? Nós conhecemos realmente a cidade onde vivemos e vamos defender a sua história? Para melhor ilustrar como esse cenário se encaixa no nosso cotidiano, decidimos citar exemplos de monumentos que fizeram parte da história no lugar em que moramos, mas que, de algum jeito, não existem mais, ou que foram sendo restaurados e acabaram perdendo características de sua essência histórica. Por seu nome, profissão? Meu nome é Edna Graciola Villalva, sou professora aposentada, lecionei um período de quase 40 anos na cidade de Pedreira e convivi com muitos alunos, dei muita aula de história,
fizemos muita história, né, lembrando a Pedreira, sempre lembrando o aniversário de Pedreira, e isso foi há muito tempo. Você nasceu na cidade? Nasci na cidade de Pedreira. Como era Pedreira na sua infância? Na minha infância, Pedreira era uma cidade muito pacata, era uma cidade praticamente de 2 ruas, Rua Antônio Pedro e Rua 15 de Novembro, sem asfalto nenhum, pavimentação nenhuma, mas era uma cidade muito tranquila e o povo vivia dignamente. Quais pontos importantes que hoje desapareceram ao longo do tempo? Ao longo do tempo, desapareceram vários pontos em Pedreira. Por exemplo, a praça em frente à Escola Coronel João Pedro era um campo de futebol. Agora não é mais, é uma praça, é um jardim público. E foi construída há muitos anos atrás, há muito tempo atrás. Eu era menina quando construiu. Mas antes disso já tinha essa praça que era um campo de futebol. E o que desapareceu com o tempo, infelizmente, foi a Mogiana, a estrada de ferro Mogiana, que era um ponto, além de um ponto turístico, era um transporte que o pessoal utilizava muito e nós estávamos sempre necessitando desse transporte. E chegou um tempo que virou uma marginal de tráfego normal de carros. Como era a estação, principalmente? A estação era como todas as estações que você vê atualmente, porque tem algumas que são preservadas. A nossa virou um museu, mas é o mesmo estilo a construção. São todas o mesmo estilo de construção. Continua lá, mas infelizmente é bem diferente. Bem diferente. Como era a vivência e você já usou a estação? Eu utilizei, eu ia sempre para São Paulo de trem, adorava a viagem. Como era a viagem, principalmente das ferrovias? A viagem transcorria gostoso, porque a gente ia escutando o barulhinho do trem e era a fogo, então saía aquela fumacinha. Se você não deixasse o vidro fechado, queimava até sua roupa. Qual é a sua opinião sobre do porquê desses desaparecimentos desses pontos importantes que podem ser considerados até partes da história de Pedreira? Infelizmente, o desaparecimento disso não foi bem transmitido para a juventude, de geração para geração. Foi morrendo com o tempo. O pessoal vai falando cada vez menos, então isso acontece mesmo. E hoje a estação é uma loja? São lojas. Não tem nada lá explicando sobre a história? Não. Poucas fotos? Tem um pequeno museu lá junto, mas eu acho que não aparece tanta coisa assim, não. O que você sabe sobre apagamento histórico? O que eu entendo sobre apagamento histórico é quando a história é contada e seria transmitida, no caso, de geração para geração, mas aí, no caso, nem sempre é transmitido. Então, ela fica estagnada, ela para e não dá continuidade à sua história. O que você acha que apagamento histórico tem em relação à nossa cidade de Pedreira? Tem muita relação, porque muitos fatos que aconteceram aqui, ele se apagou com o tempo. Então, as gerações recentemente passadas não sabem tudo o que está acontecendo, não tem continuidade. Então, muitos jovens não sabem direito o que aconteceu na história de Pedreira. A estação de trem? A estação de trem, as praças. Antigamente, a Praça Coronel João Pedro, em frente à Escola Coronel João Pedro, era um campo de futebol, as pessoas não sabiam, entendeu? Então, muita coisa não foi resguardada. Também tem Entre Montes também. Tem Entre Montes também, muito bem lembrado. Tem Entre Montes também, que o pessoal tenta preservar, mas são poucas pessoas que guardam esse evento. Você acha que Pedreira não está fazendo um bom trabalho em relação a isso? Não posso falar que Pedreira não esteja fazendo um bom trabalho em relação a isso, porque tem pessoas que se dedicam a isso. Eu conheço algumas pessoas. Em primeiro lugar está o Viscount 701, mais conhecido como Avião do Morro do Cristo. Inicialmente, esse monumento fora fabricado por uma companhia inglesa
em 1953. Voou por quase 7 anos na VASP, de 1962 a 1969, até ser estocado em 69 na cidade de Congonhas, no Parque Anhembi, e 3 anos mais tarde, ser levado para o Aeroclube de São Paulo, onde ficou exposto por muitos anos com o objetivo de trazer um pouco sobre cultura de aviação para os seus visitantes. Depois disso, foi doado pelo Aeroclube de São Paulo para exposição na cidade de Pedreira, em 1980, sendo uma das atrações turísticas mais visitadas na época. Porém, o local em que a exposição era feita não contava com nenhum sistema de segurança, algo que abriu caminho para um infeliz ato de vandalismo. Em 16 de maio de 1993, 2 adolescentes da cidade de Campinas atearam fogo no avião por piada, mesmo que existam rumores que ambos estavam totalmente bêbados. Embora o avião não tenha sido apagado, para permitir a modernização ou por razões revolucionárias, uma das causas pela qual ocorreu a destruição da aeronave foi a falta de conscientização das pessoas sobre os monumentos públicos, consequência do escasso conhecimento dos cidadãos sobre a história de sua cidade. Em 1914, os irmãos Ângelo e Antônio Rizzi começaram o que deveria ser um pequeno negócio em família, a Fábrica Santa Rita de Porcelana. Até então, a economia da cidade era baseada na cultura do café, mas a fábrica mudou completamente os rumos da história e, 15 anos depois, em 1929, com a formação de pequenos grupos, começaram a surgir outros empreendimentos do gênero, atraídos pelo sucesso da Santa Rita. Em 1941, em plena Segunda Guerra Mundial, era a vez da Cerâmica Santana, e 2 anos depois, na Nadir Figueiredo, consolidando de vez a vocação do município. A usina Macaco Branco foi a primeira usina hidrelétrica a ser fundada na cidade de Pedreira, no interior de São Paulo, às margens do rio Jaguari, no ano de 1912, tendo como proprietário original o Sr. Silvio de Aguiar Maia. Bem no início, sua função principal era abastecer as fábricas de tecido da região, até que, na década de 30, passou a ser utilizada para fornecer energia elétrica tanto para Pedreira quanto para cidades vizinhas. A energia gerada no local foi sendo utilizada por vários anos, até que, no ano de 2017, todo o estado de São Paulo passa por uma crise hídrica, que afeta principalmente as cidades do interior, tornando necessário tomar medidas para evitar o desperdício de água. Foi devido a essa dificuldade que surge a ideia de um novo projeto para tombar a usina pedreirense, abrindo espaço para a construção de uma barragem capaz de comportar um volume maior de água, que ficaria reservada para distribuição em casos de época de estiagem. Recentemente, no ano de 2021, a usina Macaco Branco foi desativada pela Empresa de Departamentos de Água e Energia Elétrica de Atibaia, em parceria com a CPFL, permitindo a iniciação às construções da barragem. A área antigamente ocupada pela usina será inundada para que o projeto se conclua. O que você acha sobre a barragem? Sobre a barragem, cara, é uma construção necessária, importante, mas ela é mal planejada ao meu ponto de vista. Eu entendo que tem a necessidade que a gente precisa de água, mas da forma com que ela está sendo feita, né, a forma da construção em si e a posição onde ela está sendo feita não favorece para a gente que é morador e coloca a gente que é morador da cidade em área de risco. Então isso é bem ruim nesse sentido. Então não vejo ela com bons olhos nesse sentido. E o que você acha que deveria ser feito para a barragem ser melhor construída? Primeiro, ter um novo estudo para um local melhor para a instalação dela, e que existem outras opções, né, que não vai deixar, por exemplo, alguma cidade em área de risco, como está sendo, e um outro estudo onde seja melhor uma outra forma de construir que não seja como, eu esqueci o termo que eles usam, que ela está sendo feita com terra batida e não toda ela com concreto. Então isso também é um risco, porque a terra batida ela é mais fácil de causar rompimento. Então acho que precisam de um estudo melhor nesse sentido também. Você acha que a barragem tem alguma coisa a ver com o apagamento histórico? De ter destruído algumas partes de lá? Sim, com certeza. Aquela região onde está sendo feita atualmente a barragem, ela é uma região muito importante para a história da cidade, é uma região onde tem sede de fazendas muito importantes lá,
É uma região onde tem historicamente vários prédios muito importantes para a cidade, inclusive, né, tem uma barragem simples lá, uma pequena hidrelétrica lá, que é uma das hidrelétricas mais antigas que a gente tem na região, desculpa. E ela vai ser perdida na construção da barragem, então a gente vai perder muito da história da cidade, da região, com essa construção. Em caso de acidente, quais são as providências que seriam tomadas? Até onde eu conheço, até onde eu tenho conhecimento, o que foi feito de planejamento nesse sentido é que, em caso de acidente, tem sirenes para alertar os cidadãos e tem alguns pontos de salvamento, mas são pontos de autossalvamento, ou seja, é o famoso corra quem puder. Então, não foi feito um planejamento junto aos moradores, não foi feito um trabalho junto aos moradores de conscientização, de treinamento ou alguma coisa do tipo. E tem poucas áreas para que os moradores possam ter um socorro no caso de um rompimento. Então, esse é um grande risco também nesse sentido. Tudo começou no século XIX, como uma fazenda típica no interior de São Paulo, com engenhos, senzalas, cerâmicas e cerca de 2 dúzias de escravos. Com a morte do proprietário da fazenda, a área se dividiu em duas, criando a Fazenda Bela Vista e a Fazenda Entre Montes. A comunidade de Entre Montes surgiu por volta de 1870, quando Pedro Thomas da Cunha vendeu 2 quintas a Antônio Ribeiro de Carvalho e vários terrenos da zona a novos moradores e comerciantes, criando uma comunidade que permitiu o desenvolvimento local. Na época, Entre Montes pertencia ao município de Amparo, pois Pedreira não era município de fato até 1896. O novo local, estimulado com a produção cafeeira, logo se tornaria próspero, e a grande quantidade de café produzida por ali foi um impulsionador para a criação da estação ferroviária de Pedreira, e então uma vila de Amparo. A estação seria construída em um terreno doado por José Pedro de Godoy Moreira, em 1875. A proximidade da estação facilitou o escoamento do café e acelerou ainda mais o desenvolvimento de Entre Montes, que, embora nunca tenha se tornado uma cidade independente, tinha dimensões para isso, movimentação financeira e população suficiente para se tornar um município. No início da década de 1920, Entre Montes tinha tudo o que uma cidade ou vilarejo necessitava para proporcionar uma boa vida aos seus cidadãos: igreja, escola, comércio, cassino, time de futebol, farmácia, telefone, hospedaria e até um destacamento militar. Entretanto, foi no final desta mesma década que tudo começaria a dar errado, até a cidade desaparecer por completo e tornar-se uma área fantasma, em meados dos anos 40. Dizem que a quebra da Bolsa de Nova York em 1929 teria afetado drasticamente os fazendeiros locais, que viviam basicamente da atividade cafeeira. As montanhas da região, sempre lotadas de pé de café, começaram a ficar cada vez mais vazias, pois havia então uma grande dificuldade de vender o que se extraía dos campos. Com isso, muitos produtores locais entraram em sérias dificuldades financeiras, o que o levou a não honrarem seus vencimentos. A crise, em consequência, afetaria o comércio local e logo muitos começariam a migrar para cidades vizinhas em busca de novas e melhores alternativas de trabalho, deixando aos poucos Entre Montes com ares de uma cidade fantasma. Em 1929, Entre Montes tinha cerca de 300 casas e entre 2 a 3 mil habitantes. Um pouco mais tarde, nos anos 40, o local praticamente sumiu do mapa. Foi nesta década que um construtor da cidade de Pedreira comprou e demoliu boa parte das casas que existiam por ali, usando o material oriundo da demolição para construir um bairro inteiro com tijolos das casas demolidas de Entre Montes, a Vila Macedo. Posteriormente, já na década de 60, Entre Montes parecia fantasmagórica, uma verdadeira cidade abandonada, com ares bem mais desoladores do que encontramos atualmente. Praticamente ninguém mais habitava a antiga localidade, e os poucos imóveis que sobreviviam estavam em completa ruína, inclusive a igreja, cujos sinos dizem ser do século XVIII. Até mesmo o cemitério local desapareceu.
A Companhia Mogiana de Estradas de Ferro foi uma companhia ferroviária brasileira com sede em Campinas. Criada em 1872, teve papel importante no transporte de café pela antiga província de São Paulo, permitindo um melhor acesso à zona interiorana. Esta estação da cidade de Pedreira fazia parte do ramal de Amparo e está localizada ao lado da rodovia que liga Jaguariúna a Amparo. Porém, após o declínio da Companhia Mogiana, em meados de 1930, que se prolongou pelas décadas seguintes, a antiga estação foi fechada, junto com um trecho da rodovia Jaguariúna-Amparo, para posteriormente passar por uma reestruturação no seu interior e reformas na parte externa, para que enfim pudesse ser transformada em um centro de artesanatos na saída da cidade, estado em que se encontra atualmente desde o ano de 2016. Seu nome, sua profissão? Meu nome é Isabela Villalva Lourenço e eu sou farmacêutica acupunturista. Você nasceu em Pedreira? Nasci em Pedreira. O que você entende sobre apagamento histórico? Eu entendo que apagamento histórico é quando a história da onde a gente vive, que faz parte da nossa vida, a história mais antiga, é colocada em esquecimento. Principalmente no caso quando a gente nasce no local, a gente faz parte da história da cidade e as coisas antigas vão sendo colocadas em esquecimento. O que você acha que o apagamento histórico tem em relação com a Pedreira? Eu acho que tem alguns lugares que tem preservação da história, mas como o museu, tem ainda o prédio da estação, a Escola Coronel João Pedro, mas eu acho que a arquitetura das casas, muitas casas foram reformadas, muitos lugares, tem algumas casas que se mantiveram, então a arquitetura, de uma maneira geral, foi muito mudada. Você se lembra de certos pontos da cidade que sumiram ao longo do tempo? Não, eu acredito, olha, não me recordo, porque eu estudei no Coronel, que é uma escola, um prédio antigo de Pedreira. A praça, já havia praça. O que eu me lembro é da praça da Igreja Matriz, que mudou bastante desde que eu era criança. E eu lembro algumas casas da cidade mesmo, que foram passadas por reformas e não ficou com a mesma arquitetura que era antigamente. E a estação, principalmente, que hoje é uma loja? A estação, então, um tempo foi museu lá, né? Eu não vivi na época que tinha o trem, mas eu sei que tinha Mogiana, né? Agora foi um museu e agora é uma loja lá. O prédio permaneceu e agora tem um museu que é um pouquinho mais à frente. Tem o Museu da Cidade. Mas você não acha que isso é um apagamento histórico? Eu Porque acho literalmente o ponto da estação virou uma loja. Não é mais um ponto histórico, vamos assim dizer. E como você falou, o ponto histórico foi mudado por um negocinho, uma lojinha à frente. Eu acho assim, o prédio foi mantido. Aí vamos pensar assim, a construção foi mantida, toda a arquitetura. Eu acho que é bonito. Mas realmente, se tivesse mantido a própria estação como era, eu acho que ia ser muito mais bonito. O museu, que ficou mais à frente, é um prédio que está preservada a arquitetura ainda. Mas muita arquitetura aqui, que é a Praça Coronel João Pedro, tem algumas casas que mantiveram a arquitetura, mas a maioria não tem. E da estação, lógico, se fosse mantido como estação, ficaria muito bonito. Qual é a sua opinião sobre isso, da cidade estar se modernizando, mas tirando praticamente a nossa história? Eu acho assim que preservar a história é importante, tá? Existem pessoas que gostam muito da história de Pedreira, conheço pessoas que preservam fotos e gostam muito de história de Pedreira. E eu acho que é triste mudar radicalmente prédios e não manter algumas estruturas, pelo menos, lógico, pelo menos a parte de fora, né? Se é assim que eu posso dizer, das lojas, porque você perde a identidade da cidade, porque nós somos uma cidade do interior e acho que é isso que é bonito aqui, é aconchegante, né?
Então, acaba se perdendo. Ajuda, eu acho isso, ao apagamento histórico. Contribui para apagar a história. Também. Eu acho que se preservasse mais, não teria essa memória mais fresca e contada de pai para filho. A preservação disso seria mais importante e tendo toda essa arquitetura, toda essa estrutura, ia estar mais presente na vida de todos, dos mais jovens também. E também um exemplo de modernização é a própria barragem. A usina do Macaco Branco vai ser desativada, ou se já não foi desativada, porque vai ser inundado. Isso também é uma, como que eu posso dizer, como que eu poderia dizer, é um apagamento histórico, sim, e é uma coisa, deixa eu ver se eu encontro a palavra certa, é muito triste para nossa cidade. Porque mesmo tempo que diz que traz a modernidade, a gente não pode esquecer de preservar de onde veio a cidade, né? De como ela surgiu, de como ela chegou ao que ela tá, e não perder, eu acho que esse ar de cidade pequena, que às vezes as pessoas vêm de fora de cidade grande e gostam de ver isso, e também vão, se encontrasse aquela arquitetura, todo aquele aconchego de história, cada vez mais vem procurar e se sente procurar um lugar diferente. E um lugar, procurar saber mais a história, procurar conhecer mais o lugar de onde vem. Seu nome e sua profissão? José Francisco Graciola, e sou comerciante aqui na cidade. Minha formação é engenharia de alimentos, me formei na Unicamp e trabalhei quase 11 anos nessa área, em tecnologia de carnes, né, uma grande empresa a nível de Brasil, e depois me dediquei ao comércio e atualmente no comércio. Você nasceu em Pedreira? Nasci em Pedreira em 1955, então bastante velhinho já. Nasci em Pedreira, sou pedreirense. O que você entende sobre apagamento histórico? Então, apagamento histórico, eu acho o seguinte, a gente tem que ver como um conceito. No meu entender, o conceito de apagamento histórico, eu acho que é uma crueldade, o apagamento histórico em si é uma crueldade com a história e é uma crueldade intelectual, inclusive. Por quê? Porque você está privando as pessoas que vão vir no futuro de conhecer as coisas que ocorreram ao longo de todo um processo de desenvolvimento. Então, eu acho que é um processo aviltante, assim, sabe? É um processo realmente cruel, o apagamento histórico. Veja bem, do ponto de vista que eu estou falando, do ponto de vista intelectual, né? Do ponto de vista histórico, de registros, né? O que você acha que apagamento histórico tem em relação com Pedreira? Pedreira ocorreu. Eu, ao longo da minha vida, que não é tão minha vida até relativamente curta em termos de história, né? Uma pequena fração. Eu vi algumas coisas que ocorreram aqui, infelizmente. E eu acho que a gente aqui no Brasil, e Pedreira inserida nesse contexto, a gente não preserva a história da gente, sabe? A gente não tem esse sentido, essa sensibilidade de preservar a história, que é tão importante, né? E eu digo essa história de uma forma geral, né? Folclórica, os costumes, falando em termos arquitetônicos, a gente destruiu muitas coisas. Então, eu me lembro de coisas que eu vi, que já não existem mais,
e que hoje vão fazer falta para o pessoal conhecer aí no futuro. Folclore, por exemplo, eu me lembro de algumas danças afro-brasileiras que se faziam aqui em Pedreira, e eu presenciei, que eram muito bonitas, muito coloridas e prazerosas da gente ouvir e ver. O congado era uma delas. Hoje não se vê mais congado, folia de reis, hoje não se vê mais, a gente perdeu em função dessa velocidade que nós imprimimos em tudo na nossa sociedade, o mundo todo. Agora, trazendo para a Pedreira, a mesma coisa, nós estamos inseridos nesse processo. Então, essa velocidade excessiva que se desenvolve as coisas e essa pressão econômica, monetária, destruiu muitas coisas. Então, agora voltando para a área arquitetônica, por exemplo, João e Emily, nós tínhamos nas ruas aqui de Pedreira um monte de fachadas assim que eram muito belas, com as estruturas em aço, em beirais, que era a tal da eira e beira, né, que se falava lá, que tem lá em Porto Seguro, ainda preservado, mas aqui em Pedreira tinha, e foram derrubadas essas fachadas, essas casas. Por quê? Porque talvez não se enxergou um pouco além na época, faltou um pouco essa cultura, que não só, essa falta não é só de Pedreira, é do Brasil em geral. A gente anda aí em outros países, você vai lá em Portugal, se vocês não foram antes, vocês vão ter oportunidade de ver, por exemplo, Portugal, na Itália, você fica impressionado de ver. E eles fazem disso um acontecimento. Então, essa casa pertenceu a fulano, essa casa tem uma história. E aí que entra. E em cima disso se consegue recursos monetários, até cobrando ingresso de visitação e tal. Nós não enxergamos isso no passado, nós destruímos todo o nosso patrimônio arquitetônico, vamos dizer. Aqui em Pedreira tem casas de fazendas aqui dentro mesmo do município, que eram históricas, que foram colocadas abaixo, em função do quê? De um medo de que o patrimônio histórico nacional fosse ali intervir e tal. Peraí, aí derruba essa casarão velho e constrói uma outra arquitetura totalmente modernista e tal. Mas ali no que você colocou abaixo isso, você perdeu a história, você não consegue mais recuperar isso. São coisas irrecuperáveis. Por isso que eu volto no início da conversa, a crueldade disso, do ponto de vista erudito intelectual, sabe? Eu acho muito cruel e triste, porque se a gente tem preservado pelo menos essas coisas, a gente pode discernir em cima e discorrer em cima dessas coisas, em cima desses elementos, né? Agora, uma vez que você perdeu, fica tudo muito vago, tudo muito difícil, né? É triste, eu acho triste, muito triste, ponto de vista, né? Para que uma cidade se modernize, alguma coisa de sua história será perdida. Em Pedreira, essa modernização produziu vários exemplos de apagamento histórico que hoje dificultam a definição de uma identidade da cidade pelas pessoas que moram aqui. A modernização de uma cidade é necessária, mas não precisa ser algo necessariamente ruim, desde que venha acompanhada de uma preocupação com a preservação da memória da cidade. Como é seu nome? Lilandra. Lilandra, você ainda estuda ou já se formou? Já me formei. Nós estamos fazendo uma entrevista sobre apagamento histórico. Nós queremos saber o seu ponto de vista sobre esse assunto. Você sabe o que é apagamento histórico? Sim, eu sei o que é apagamento histórico. Eu acredito, na verdade, que um exemplo de apagamento histórico que existe é você não manter prédios históricos para você não tombar patrimônio histórico, você não manter eles
em prol da urbanização, em prol de um desenvolvimento da cidade, que muitas vezes pode ser evitado isso. Outro exemplo disso também é você não aprender sobre história, fatos históricos, ou não aprofundar o suficiente alguns pontos da história, porque se você não conhece sobre o seu passado, o passado onde você mora, consequentemente você vai cometer os mesmos erros que o passado. E pelo seu conhecimento, você consegue fazer uma comparação sobre o antes e o depois do apagamento histórico que você presenciou? Ou que você sabe sobre? Ah, sim. Eu não presenciei nenhum tipo de apagamento histórico muito marcante em Pedreira, mas eu acho que um exemplo disso é o fato de ter pouquíssimos prédios históricos em Pedreira. Se você for assim, andar por Pedreira, você consegue contar assim, no centro ou ali nas lojinhas o quanto de prédios e o quanto de história física mesmo, arquitetônica foi mantida, o que é um grande problema, na verdade. E você citou Pedreira. Você, em toda a sua vida acadêmica, você aprendeu sobre a história de Pedreira? Eu aprendi muito pouco. Em toda a vida acadêmica eu aprendi assim, o essencial, o básico mesmo. Quem fundou a cidade, quando que foi e o processo que a cidade passou a desenvolvimento. Por exemplo, a passagem da cidade de fazenda para cidade e para depois indústria. Mas assim, foi realmente muito pouco mesmo. E pelo que você aprendeu, depois você buscou aprender mais sobre isso? Sim, um pouco mais que eu sei sobre isso foi através de uma pesquisa que eu tive que fazer para escrever um texto, para escrever sobre a história da cidade, e eu precisava saber da história da cidade para escrever. Então eu fui atrás de informações e sobre mais aprofundar, porque o que eu realmente aprendi o que me foi ensinado, na verdade, foi básico mesmo, foi muito superficial, não foi nada aprofundado. E levando em conta o seu ponto de vista e os seus conhecimentos sobre o apagamento histórico, você acha que, em nome da modernidade, vale a pena destruir o patrimônio histórico da cidade? Eu acho que não. Eu acho que dá pra você construir com modernidade e dá pra você manter patrimônios históricos. Eu acho que nem tudo também precisa ser mantido como era, mas grande parte sim. E existem terrenos e lugares onde não foi feito prédio antigo. E como você vai poder manter aqueles prédios para eles se desenvolverem o suficiente, serem restaurados e poderem abrigar escritórios, e poderem abrigar outras fontes de renda e dinheiro, não só turística. E também eu acho que tem espaço tanto para a construção de prédios residenciais quanto de indústrias, tudo de uma cidade como Pedreira. Eu acredito que tem espaço para os dois andarem juntos. E por esse apagamento que aconteceu em algumas partes da cidade de Pedreira, você acha que ela está perdendo a sua identidade por conta disso? Eu acredito que sim. Eu acho que todo lugar que a história não é respeitada, que não é contada a história tanto do seu povo quanto da construção, da sociedade, como a sociedade mesmo, ela perde a identidade. Porque a identidade não vai existir, né? Se você não sabe sobre a identidade, se você não conseguiu ter como posso dizer, essa junção, esse cuidado de ensinar e de mostrar para as pessoas não vão sentir uma conexão com a cidade o suficiente para a cidade ter uma identidade para elas, uma importância para elas, sabe? Então eu acredito que Pedreira ela é uma fragmentação disso, sabe? A identidade nossa ela é uma fragmentação de coisas que aconteceram e de coisas que foram sendo apagadas e poucas pessoas sabem. É isso, a entrevista. Obrigada pelo seu ponto de vista, sua opinião. A gente teve bastante dificuldade em encontrar um modo de encerrar esse projeto. Durante vários encontros na escola, a gente ficou tentando pensar em como nós nos relacionamos com a cidade e principalmente qual seria a identidade de Pedreira para nós que moramos aqui. O resultado foi: não conseguimos pensar uma resposta definitiva. Parece uma tarefa quase impossível pensar na identidade de uma cidade que tem se dedicado há tanto tempo a apagar sua própria história. Se a identidade da sua cidade está desaparecida, quanto da sua própria memória está sendo apagada?